Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso Clube de Saúde. Estamos estudando os 8 remédios da natureza, princípios que Deus colocou à disposição do ser humano desde o início da criação. Antes da doença, antes do desequilíbrio, Deus já havia preparado recursos simples, naturais, mas também suficientes para o ser humano poder viver uma vida plena. A água, a luz solar, o ar puro, o exercício físico, o descanso, a nutrição, o equilíbrio, a confiança em Deus, tudo isso daí são o que nós chamamos de os remédios da natureza. E hoje nós vamos estudar aqui com vocês o ar puro, um remédio tão essencial que muitas vezes só percebemos a sua importância quando ele nos falta. Nós sempre estamos fazendo questão de voltar em Gênesis 1 e 2, porque ali está o plano original de Deus para uma vida humana, para a vida humana, né? O Jardim do Éden, ele não era apenas um lugar bonito, ele era um ambiente completo, tinha luz, água, alimento, ar, movimento, descanso, propósito, comunhão com Deus. E Deus ele não criou o ser humano para viver desconectado da natureza, trancado em ambientes sem ventilação, respirando ar poluído e vivendo em desequilíbrio. Desde o começo, o plano de Deus era uma vida em harmonia. Então, como você pode ver aqui, em Gênesis 1 e 2, nesse gráfico, eu fiz questão ali de marcar os versos e deixar ali o símbolozinho de cada um desses 8 remédios. Você percebe que em Gênesis 1 e 2, Deus dá ao ser humano, então, todos os ingredientes necessários para que o ser humano pudesse viver uma vida perfeita, que são os 8 remédios naturais. Como eu já disse, então, hoje nós vamos falar apenas sobre esse, o ar puro. Nós já falamos sobre outros 3 e vamos continuar falando nas próximas séries sobre os outros. O ar puro, ele sustenta o corpo, ele alimenta as células, ele influencia o cérebro, ele afeta o sono, ele afeta a disposição, a ansiedade e a saúde. Ele também nos ajuda a perceber algo, entender algo espiritual. Cada respiração lembra que a vida não vem de nós mesmos, né? A vida ela é recebida de Deus. Aqui em Gênesis capítulo 2, no verso 7, diz assim, olha, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida, o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou um ser vivo. Esse texto aqui ele é bem profundo. O corpo ele estava formado, o barro, mas ainda não havia vida. A vida ela começa quando? Quando Deus sopra. O primeiro presente que Deus dá diretamente então ao ser humano é o quê? O fôlego de vida. Então, primeiro ele recebe esse fôlego diretamente de Deus em suas próprias narinas. Por isso, respirar não é apenas uma função automática. Respirar é um lembrete silencioso de que estamos vivos porque Deus ele sustenta a nossa existência. Deus ele poderia ter criado o homem de inúmeras maneiras, mas ele escolheu transmitir vida por meio de um sopro. Na Bíblia, vida e fôlego eles caminham juntos. Quando há fôlego, há vida. Quando o fôlego se vai, a vida se encerra. Por isso, o Salmo 150, no verso 6, diz, né? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Isso significa que a respiração também pode ser vista como um chamado à gratidão. É óbvio que você está respirando neste momento. Então, se estamos respirando, cada inspiração, cada respiração é uma oportunidade de lembrarmos que estamos vivos, é uma oportunidade de agradecer. Na Bíblia hebraica, a palavra ruach pode significar vento, sopro, respiração e também espírito. Essa conexão ela é muito bonita porque mostra que o fôlego de vida não é apenas uma ideia biológica, ele aponta para a palavra de Deus. Quando Deus sopra, ele
não entrega apenas oxigênio, ele entrega vida. Nós respiramos, mas não somos donos do fôlego. Nós vivemos, mas não somos a fonte da vida. A fonte da vida é quem? É Deus. Em média, nós respiramos entre 22.000 a 25.000 vezes todos os dias. Já parou para pensar nisso? E cada respiração leva oxigênio para trilhões de células do corpo. O cérebro, o coração, os músculos e todos os órgãos dependem desse fluxo constante. Nós conseguimos passar algum tempo sem comer, algum tempo sem beber, mas poucos minutos sem respirar já poderiam colocar a nossa vida em risco. Isso mostra a importância do ar. Se respirar é tão essencial, a qualidade do ar que respiramos também deve ser essencial. Olha só esse gráficozinho aqui, né? Como o ar, ele então vira a vida. De forma simples aqui. O ar, ele entra pelos pulmões, o oxigênio ele passa para o sangue, se liga à hemoglobina e circula pelo corpo. Depois esse oxigênio ele chega às células e participa então da produção de energia, ou seja, a respiração que você acabou de fazer está ajudando o seu corpo a produzir energia para pensar, falar, caminhar, trabalhar, estudar e viver. O ar entra de forma invisível, mas sustenta tudo aquilo que nós fazemos. Você respira, isso é óbvio, é certo. Se você está vivo agora, você está respirando. Mas a pergunta que eu faço, você respira bem? Respirar parece algo automático, é só fazer. Está acordado, está vivo, é só respirar. Mas isso não significa que sempre respiramos da melhor forma. Muitas pessoas desenvolvem hábitos respiratórios inadequados. Respiração muito rápida, superficial ou pela boca. Isso pode influenciar até mesmo o sono, a ansiedade, a disposição, o desempenho físico. Às vezes a gente não para fazer estas associações. Quando estamos ansiosos, a respiração ela costuma ficar mais curta e acelerada. E essa respiração acelerada, ela envia ao corpo uma mensagem de alerta. Por outro lado, uma respiração mais lenta e profunda pode ajudar o corpo a perceber segurança e também equilíbrio. A respiração nasal ela tende a ser mais adequada. Por quê? Porque o nariz ele filtra, ele também aquece e umidifica o ar antes que ele chegue aos pulmões. Além disso, o respirar pelo nariz ele também geralmente ele favorece uma respiração mais lenta e também mais profunda. Já a respiração bucal, quando ela se torna frequente, ela pode ser mais superficial e também estar associada à fadiga e pior qualidade de sono. E em algumas pessoas, isso pode levar a outros tipos de problemas. É claro, que se alguém tem rinite, desvio de septo, obstrução nasal ou dificuldade para respirar pelo nariz, ele deve procurar uma avaliação profissional. Mas, de modo geral, o caminho natural da respiração saudável ela deve ser pelo nariz, ok? Então, vamos lá. O que a ciência, então, descobriu? A respiração ela tem algo muito interessante. Ela é automática, mas pode ser controlada de forma voluntária. E quando mudamos o ritmo da respiração, conseguimos influenciar também o nosso sistema nervoso. Respirações lentas e profundas ajudam a reduzir até mesmo a frequência cardíaca, diminuir o estresse, melhorar a concentração, favorecer o equilíbrio e auxiliar na qualidade do sono. Não significa que respirar resolve todos os problemas da vida, mas significa que a respiração é uma ferramenta simples, gratuita, um remédio natural de Deus e disponível para todas as pessoas, pobres, ricas,
morando aqui no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo. Às vezes, antes de tentar controlar tudo ao redor, precisamos começar regulando aquilo que está mais próximo, a nossa própria respiração. Olha só, a qualidade do ar também ela importa. Até aqui, né, nós falamos sobre como respiramos, mas também precisamos falar sobre o que respiramos. Olha, precisamos nos preocupar com poluição, com mofo, fumaça, ambientes fechados, poeira e produtos químicos fortes que podem prejudicar a saúde. Às vezes pensamos apenas na alimentação, tem muita gente, né, e eu como nutricionista, penso muito na qualidade da alimentação. Às vezes focamos muito no exercício físico, nos suplementos, mas esquecemos da qualidade do ar que respiramos. E já falamos aqui, né, a quantidade de vezes que fazemos isso por dia, 22.000 a 25.000 vezes. O corpo está em constante, permanente ato de respirar. Por isso, cuidar do ar da casa, do quarto, do trabalho e dos ambientes onde vivemos também é um ato de cuidar da saúde. Isso nós chamamos de um inimigo invisível, né? A poluição do ar, ela é perigosa porque muitas vezes não percebemos o seu efeito imediatamente na nossa vida, né? A água suja pode ter cheiro, pode ter cor, pode ter gosto. Um alimento estragado pode causar uma reação rápida, mas o ar ruim, ele pode ser respirado todos os dias sem que ninguém perceba. Olha o quanto isso pode se tornar prejudicial a curto e a longo prazo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a poluição do ar está entre os principais fatores ambientais associados à morte prematura no mundo, sabia disso? Por isso, respirar ar limpo não é luxo, é necessidade. Nem sempre conseguimos controlar o ambiente externo. Às vezes você vai morar numa cidade por uma necessidade e ali o ar é poluído. Mas nós podemos melhorar muito as coisas dentro da nossa necessidade. Então, a pergunta que eu faço é como ter um ar mais saudável? Você pode estar se fazendo essa pergunta neste momento. Olha só, algumas atitudes simples já podem ajudar bastante. Vou deixar aqui algumas delas para vocês, né? Abrir as janelas diariamente, manter boa ventilação, evitar fumaça, reduzir poeira e mofo, cultivar áreas verdes, cuidar da qualidade do ambiente interno, tá certo? Tudo isso daqui pode ajudar bastante. Cuidar do ar, lembre-se, é também cuidar da sua vida, é cuidar da sua família. Plantas podem ajudar? As pessoas falam, né, cuidar da natureza, cuidar da vegetação. Olha, algumas plantas ornamentais, elas podem também ajudar. Elas tornam o ambiente mais bonito, mais agradável e nos aproximam da natureza. Algumas plantas elas foram estudadas por sua capacidade de interagir com compostos do ar e em condições controladas, né, elas ajudam sim. Mas em casas comuns o efeito purificador das plantas pode ser um pouco limitado. Elas não substituem, tá certo? Uma ventilação, elas não substituem limpeza, isso é válido ressaltar. Elas não substituem você controlar ali o mofo, a redução de fumaça. Então, assim, eu vou apresentar aqui algumas dessas plantas agora, mas o principal benefício é este. Plantas ajudam a trazer vida, ajudam a trazer beleza, conexão com a criação, mas deve fazer parte de um conjunto de cuidados, ok? Então, quero apresentar aqui para vocês algumas dessas plantas que podem ajudar a melhorar o ambiente, o ar do ambiente das nossas casas, do ambiente que nós estamos vivendo. Aqui temos, por exemplo, a costela de Adão e o lírio da paz. A costela de Adão e o lírio da paz, elas são bonitas, elas trazem verde para dentro das casas e ajudam a criar uma atmosfera mais natural. O importante aqui, né, nós, além de trazermos a natureza para dentro de casa, é deixar esse ambiente um pouco mais limpo, mais purificado. A orquídea, ela além de trazer aí beleza, delicadeza, né,
ela também contribui com isso. Aqui temos também a espada de São Jorge, e é uma planta que é resistente, com certeza você já viu ela, se você não tem ela em casa, você já viu ela em muitos lares por aí. Então, assim, volto a ressaltar, né? Não vamos tratar como solução milagrosa, vamos fazer todos os outros cuidados, mas elas podem trazer sim uma contribuição. Temos aqui a samambaia e a era inglesa. Elas são até fáceis de cuidar e também podem deixar aí o seu ambiente mais bonito e trazer essa maior conexão com a natureza. Apresenta aqui também a babosa, que muitos a utilizam para inúmeros outros benefícios, e também o antúrio. Mais uma vez, vou ressaltar aqui outras dicas associadas a as plantas, né? Abrir a janela, respirar ar renovado, reduzir mofo, evitar fumaças, caminhar ao ar livre, tá certo? Tudo isso daí, as plantas vão ajudar no processo, ok? Existe um texto na Bíblia bem conhecido, né, Ezequiel, no capítulo 37, que fala sobre o vale dos ossos secos, né? Ezequiel, no capítulo 37, o profeta ele vê um vale de ossos secos. É uma imagem ali de morte, de impossibilidade e de desesperança. Os ossos, eles se juntam ao comando ali de Deus e recebem estrutura, mas ainda falta algo. Se você ler a história, você vai perceber isso, falta fôlego. Então, naquele momento, né, Deus diz para o profeta, né, sopra sobre estes mortos. E a palavra de Deus diz que então eles vivem. Eu quero que você perceba aqui a conexão, né? Em Gênesis, Deus sopra e Adão vive. Em Ezequiel, Deus envia o fôlego e os mortos voltam à vida. Então, onde Deus sopra, a vida, ela pode o quê? Recomeçar. Esse slide aqui cita o texto de João no capítulo 20, no verso 22, onde, mais uma vez, né, ali o povo de Deus reunido, e ele diz ali, né, o texto diz, né, recebam o meu Espírito Santo, né? Jesus ele sopra sobre os discípulos o Espírito Santo, o mesmo Deus, né, que soprou vida em Adão, sopra nova vida agora sobre os seus discípulos. Nós precisamos de ar para poder viver biologicamente, mas precisamos, acima de tudo, do Espírito Santo para podermos viver espiritualmente. Assim como o nosso corpo físico ele não sobrevive sem o ar, nós também não poderíamos sobreviver sem o Espírito Santo. Perceba aqui essas duas conexões bem claras na Bíblia. E tem, fazendo mais uma conexão aqui com o texto bíblico, Lucas capítulo 23, no verso 46, Lucas escreve assim, olha, então Jesus clamou em alta voz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E com essas palavras deu o último suspiro. Então, essas palavras, né, deu o último suspiro, é um dos momentos mais profundos da história da salvação. Aquele que deu o fôlego da vida lá no início, agora entrega o seu próprio fôlego da cruz. Cristo ele entregou o seu último suspiro para que nós pudéssemos receber vida e vida eterna. O pecado trouxe morte. Cristo assumiu a morte, mas pela ressurreição ele venceu a vida. Então Jesus que no início soprou o fôlego e o ser humano deu a vida, agora ele dá o seu último suspiro para que nós pudéssemos ter vida eterna. Percebe que nos dois momentos, né? Lá no começo o fôlego nos trouxe vida, aqui Jesus mais uma vez, ele entrega o seu fôlego para que nós pudéssemos ter vida eterna. Que conexão fantástica, né? E cada inspiração, então cada respiração, tanto a nossa como a de Jesus, né? É um presente. Cada expiração pode também ser um ato de entrega. A respiração nos ensina um ritmo espiritual, receber e entregar. Nós recebemos o ar de Deus e nós precisamos também nos entregar para Ele.
receber vida de Deus e entregar. Podemos entregar também a nossa vida em favor das pessoas, entregar a nossa vida nas mãos de Deus. E nós também podemos aprender com o ato de respirar e expirar, né? Enquanto houver fôlego, há oportunidade de viver para Deus. Talvez hoje você precise cuidar um pouco melhor do ar que respira. Talvez hoje você precisa respirar com mais calma. Precisa melhorar aí as suas técnicas de respiração. Talvez você precise abrir hoje mais as janelas da sua casa. Mas talvez você também precise permitir abrir a janela do seu coração para que Deus possa entrar. Então, em cada respiração, em cada expiração, vamos fazer disso uma conexão para que nós possamos abrir e dar oportunidade para Deus trabalhar na nossa vida. Eu quero finalizar aqui deixando um livro que eu gosto muito, que fala sobre respiração. Ele dá técnicas aqui de como que nós podemos respirar melhor, né? Essa ciência de uma arte perdida, do livro de James Nestor. Esse livro ele é fantástico. Aqui tem também um link, depois se você quiser digitar, tá? No YouTube você pode assistir ali um resumo do livro, que ele dá algumas dicas, algumas técnicas. No mais, eu quero convidar você a participar do nosso grupo, do Clube de Jejum, para que você possa continuar estudando e aprendendo mais sobre os 8 remédios da natureza. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e nos guarde, que nós possamos não só aprender sobre os 8 remédios da natureza, como colocar em prática, e que cada remédio nos lembre que há um Deus Criador e que cuida de todos nós.